Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, sem perca de tempo ainda em pé, capítulo de número 11, versículo de número 28, versículo muito conhecido por nós, mas a gente pouco entende o significado e o início deste versículo nas nossas vidas. Amém? Abra comigo lá então Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Mateus fica antes de Marcos, depois de Malaquias, 40º livro da Bíblia, primeiro do Novo Testamento. Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vou repetir. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Segura. Tomai vosso lugar em minha carga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para a vossa alma, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Pode se assentar. Irmãos, o pastor Toninho, quando esteve aqui na última segunda-feira, ele pincelou uma frase muito profunda. Todos nós queremos viver muitas coisas, mas não queremos passar pelo processo. E o que isso significa, o que é, ou o que representa um processo? Escute bem. A primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa que conhece a Jesus é o vinde. Isso vai determinar o início de uma nova história, já que estamos entrando com o tema do ano de 2022, uma nova história. Isso vai determinar se a pessoa vai viver uma nova história e se esse processo vai acontecer na vida da pessoa, ou se vai ser mais uma pessoa que veio, mas que não aceitou viver o processo. Ao longo da sua caminhada com Deus, você vai perceber que muitas pessoas vêm, mas somente vêm. Quantas são as pessoas que lá atrás, quando você iniciou na fé, iniciaram junto com você? Vinham na igreja, buscavam a Deus, estavam caminhando, foram chamadas, vieram, aceitaram o vinde, mas não continuaram o processo da sua vida. E muitas dessas pessoas deixaram com que as tristezas do mundo, as situações adversas e tantas situações que ocorrem tirar a pessoa do processo. E há aqueles que você olha com muita alegria, com muito amor, e você diz: poxa vida, o fulano, a fulana suportou tanta coisa, passou por tantas situações, passou por tantas lutas, mas continuou de pé, continuou inabalável, continuou uma pessoa servindo a Deus. Era uma pessoa que não olhou para A, para B, para C, mas continuou servindo de todo o seu coração. Talvez você é uma pessoa cheia de marcas, e até mesmo marcas profundas. Você viveu tantas coisas, você suportou tantas coisas, mas eu tenho algo para te dizer aqui. Eu gosto muito quando a gente entende isso. Não são as nossas vitórias, as nossas medalhas, as nossas conquistas que o nosso Deus vai querer ver de nós no dia do juízo, mas são as nossas cicatrizes. Foram os momentos que nós suportamos o processo, que nós não viemos só para Ele aliviar a nossa carga, ou só para Ele fazer algo por nós, não, mas nós passamos pelo processo. Observe bem que Jesus, Ele operou tantos milagres, Ele viveu tantos momentos bons com Deus. E ontem eu ouvi um negócio que me chamou a atenção. Sabe qual é o ódio de Satanás?
é ver Jesus na cruz sangrando, mas de pé. É ver Jesus na cruz derramando sangue, mas firme no seu propósito. Ou seja, sabe qual é o maior ódio do diabo? É saber que você mesmo sangrando, mesmo passando pelos processos, você continua de pé. E você vive uma vida inabalável com Deus, porque você entende que não é apenas o vinde, é algo depois do vinde. E é aqui que eu quero começar a pregar nessa noite. Há um processo depois do vinde, repita comigo, há um processo depois do vinde. Mais forte, diga, há um processo depois do vinde. Primeiro, eu quero falar do vinde, para depois entrar no processo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus não quis saber quem você era. Deus não quis saber quem você era para a sociedade. Deus não quis saber qual eram as suas falhas, qual eram os seus problemas. Deus não quis saber qual eram os seus pecados. Deus não quis saber se a tua situação para o mundo tinha jeito ou não tinha jeito. Deus te aceitou do jeito que você era. Mas Ele não te aceitou simplesmente para você continuar sendo uma pessoa. Ele te chamou para que você viva um propósito. Ele te chamou para fazer de você uma pessoa diferente. Ele te chamou para fazer de você uma pessoa nova. Ele te chamou para mudar a sua vida e fazer da sua vida um instrumento de glória. Então, a primeira parte do processo é o vinde. Deus, Ele não quis saber quem éramos nós, ou os problemas que nós tínhamos. Ele, pode vir, que não importa o que você carrega, eu tiro e coloco em você agora a paz, a presença, a glória, a unção, a libertação, o poder. Eu faço de você uma nova pessoa. Ele não quis saber quem era você. Por isso que nunca despreze quem Deus chamou. Porque se Deus chamou, Deus tem um propósito naquela vida. Um dia eu fiquei muito triste, eu estava num grande congresso. E eu vi, sentado no altar, uma cena que me chocou até hoje. Eu nunca fiz isso. Sou pastor aqui há quase 4 anos. Nunca ninguém viu eu fazendo isso. Entrou um bêbado na igreja. E lá naquele evento, para não atrapalhar o evento, um grupo de diáconos pegou ele e levou para o banheiro. E sabe lá, Deus, o que fizeram lá? Aquilo me cortou o coração e eu fui pregar justamente naquele dia sobre o vaso de alabastro. Eu fui pregar sobre o pecador que tinha algo para oferecer para Jesus. E eu tive a ousadia e a coragem de olhar para todos que estavam naquele púlpito e eu disse, imagina se Jesus fosse escolher o perfume que chegaria até ele. Imagine se Jesus fosse escolher as mãos que estavam trazendo o perfume até ele. Jesus não quis saber do passado. Jesus queria saber do presente. Jesus queria saber do futuro. E eu tenho algo para te dizer. Pare de ficar remoendo o seu passado. Porque a partir do momento que você veio para Jesus, Ele te deu uma oportunidade de construir um novo presente. Para construir um futuro. Se você ficar olhando para trás, você nunca vai construir nada no seu futuro. Então o vinde é isso. O vinde é Deus pegar a pedra bruta e transformar em diamante. Não menospreze os inícios. Jesus começou numa estrebaria, mas terminou num trono de glória. Não menospreze os inícios. Não menospreze as pessoas com cheias de carga. Porque um dia Jesus aliviou a sua carga. Nós vivemos num tempo, irmãos, que nós só queremos que ande dos nossos lados quem não tem carga. Só que Jesus, ele fazia diferente. Ele trazia para o lado dele quem tinha carga e tirava a carga e dava paz.
A paz que nós saudamos, paz seja convosco. A saudação da igreja do Evangelho Quadrangular, ela precisa ser muito mais forte que uma liturgia. Nós precisamos dar a paz para quem está do nosso lado e tirar a carga e colocar a paz das pessoas. Isso é o processo do vinde, mas vem um segundo processo. A pessoa vem todo arrebentado, todo destruído. E qual que é o segundo processo do ide? É permanecer. Irmãos, foi feita uma pesquisa de 75% dos crentes. Eles não suportam os primeiros 3 anos da sua chamada. Você sabia disso? É o tempo que mais acontece que pessoas desviam, que pessoas saem, que pessoas abandonam, que pessoas se entristecem e tantas outras coisas. Mas o Senhor Jesus nos provou que nos 3 primeiros anos dele, foram os 3 anos que ele mostrou para todo mundo. Ele mostrou lá, na hora da tentação, que o que tinha nele era mais forte que qualquer tentação que o diabo podia propor para ele. Jesus mostrou para nós que é possível no início da sua chamada fazer muitos milagres. Jesus provou para nós que não importa a religiosidade se levante, se você tem um propósito, você vai até o fim. E quantas pessoas já suportou tanto processo, permaneceu nos piores momentos, mas hoje são pessoas fracas na fé, pensam em desistir a todo tempo, atribuem a sua vida com Deus a homens. Irmãos, eu canso de falar isso. Não siga Jesus por homens, siga Jesus por aquilo que ele é, porque eu posso falar isso com tranquilidade. Eu deixo de pregar o evangelho. O homem pode te decepcionar, mas Jesus nunca vai te decepcionar. Jesus nunca decepcionou ninguém. Então a essência da nossa fé tem que estar nele, e é por ele que eu permaneço. Escute bem, quando Jesus partiu desta terra, houve a necessidade de Jesus voltar para restaurar os discípulos. E aí você conhece a história. Jesus teve que fazer João 21 para restaurar, porque eles tinham voltado a ser pescadores. Mas eu quero te dizer algo muito mais profundo do que isso. Há aqueles que permaneceram esperando o propósito a se cumprir. Teve gente que não arredou o pé de Jerusalém. E eu quero dizer uma coisa para você. Você pode suportar todas as lutas da sua vida, até o dia que esse céu se rasgar e Jesus vir buscar a sua igreja. Você vai permanecer em Jerusalém, porque permanecer em Jerusalém é permanecer amando Jesus, é permanecer servindo a Jesus, é permanecer sendo fiel, é permanecer honrando a Jesus. Escute isso. Os galileus que permaneceram viram coisas sobrenaturais. Irmãos, quem não desistiu da festa quando faltou o vinho, saboreou o melhor vinho da festa. Eu tenho algo para te dizer aqui que é da parte de Deus para a tua vida. Guarde isso no teu coração. Permaneça servindo a Deus. Você vai ver muitas coisas. Jesus está voltando. Outro dia alguém me perguntou: pastor, você acha que a coisa vai piorar? Eu falei: olha, vai piorar sim. Eu não estou dizendo que a gente quer que piore, ou estou profetizando isso, não. Mas nós temos que entender que nós estamos no fim dos tempos e cada vez mais a porta vai ficar estreita. Mas quem tem Jesus no seu coração vai permanecer, esperando ser revestido do alto, esperando Jesus vir buscar a sua noiva, esperando Jesus vir buscar a sua igreja. O segundo passo de um grande processo é permanecer. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai ver gente caindo na sua caminhada. Você vai ver gente desistindo na sua caminhada. Você vai ver muitas coisas.
Você vai ligar a sua televisão e você vai ficar espantado com coisas que você vai ver. Você vai ter notícias. Eu me lembro que há 20 anos atrás, 25 anos, não sei se os mais antigos aqui, não sei se a Shirley vai lembrar disso, mas há 25 anos, 20 anos, não lembro direito agora, quando o pastor Jimmy Swaggart deu aquela declaração dizendo que tinha caído, era um escândalo na igreja. Porque muitos estavam servindo a Jesus por causa de Jimmy Swaggart. Muitos estavam servindo a Jesus por causa dos seus sermãos. Muitos estavam servindo a Jesus porque quando chegava o sábado, ao meio-dia, você ligava a televisão e você dizia ao pastor Jimmy Swaggart. E quando o pastor Jimmy Swaggart era um homem, ele vai lá e diz, olha, eu pequei, eu errei. Quantos se desviaram naquela época? Hoje é comum. A gente vê gente caindo toda hora. A gente vê coisas acontecendo. Tem vezes que eu não gosto nem de ouvir algumas notícias que eu vejo, mas eu quero te dizer uma coisa. Você nunca vai ver uma notícia. O Jesus que você serve caiu, porque ele ficou de pé na cruz do Calvário, para que eu e você estivéssemos aqui. Então a sua fé não tem que estar ligada a ninguém. Um amigo meu falou, eu vou sair por causa de A, de B. Eu falei, irmãos, eu sirvo a Jesus por aquilo que ele é. Você nunca vai ver eu fraco, desanimado por causa de gente. Esses pseudo-moralistas que ficam dentro da igreja dizendo, o fulano errou, o fulano isso, o fulano aquilo. Serão os primeiros que terão que dar contas a Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Nós somos o único exército do mundo, eu falo isso sempre e vou falar, que gosta de ver soldado morrer. Eu estava esses dias lendo sobre a Segunda Guerra e vendo uma coisa interessante. Escute bem, a psicologia desse homem. Todo mundo não entende porque Winston Churchill se tornou o grande homem da guerra. Ele começou a perceber que Hitler cansava os seus soldados demais. Escute isso. Quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus, a gente faz isso na igreja. Ele começou a cansar os seus soldados demais. Tem um remédio, se eu não me engano, foi até proibido em muitos lugares, chamado Pervertin. Eles tomavam aqueles remédios, ficavam 5 dias, 4 dias lutando, 6 dias lutando. E os soldados começaram a ficar doidos. E eles começavam a brigar, a discutir entre eles. Há muitos rumores que os próprios soldados, um matava o outro. O exército começou a ficar desestabilizado. As decisões começaram a ser tomadas de forma errada. Sabe por quê? Porque o próprio exército estava colocando a carga em cima dos seus. Nós não fomos chamados para colocar a carga em cima de ninguém. Nós fomos chamados para colocar o que Jesus disse. O meu fardo é leve, o evangelho não pode ser peso para ninguém. O dia que o teu filho ou a tua filha vê o evangelho como peso, não fale que é o diabo, se preocupe. Um dia, um amigo meu chegou para mim e falou, meu filho odeia a Bíblia. E eu tenho certeza que é o diabo. Eu falei, não, não é o diabo. Ele olhou com o olho arregalado para mim. E eu falei, todo mundo, a gente tem costume de colocar a culpa no diabo em tudo. Eu falei o seguinte, isso não aconteceu do dia para a noite. Isso foi se criando dentro dele. Se criando. E nós fomos, e você poderia ter pedido, porque eu sou amigo da família. Se você não conseguia, e outros, poderíamos ajudar, poderíamos curar as feridas. Mas foi deixando as feridas. Você começou de ter tempo para ficar com ele. Você só queria saber de ir para a igreja. Você não orava mais com a família. Você não tirava mais tempo para passear com a família. Você não cuidava. Vou contar uma história rápida para vocês aqui. De uma irmã
Você conhece aquelas irmãzinhas que tem, que a música é assim, ó, meu corpo vai no caminhão e a minha língua vai numa carreta? Essas mesmo. Quando morrer vai ter 2 caixão, um pro corpo, um pra língua. Ela chegava em casa, sentava na mesa para jantar. O esposo não queria nem conversar porque já conhecia. E ela chegava da igreja e falava, olha, o louvor hoje foi. Olha, o louvor hoje não tinha a presença de Deus. O louvor era isso. Ah, eu não gostei da pregação do pastor. Ah, você viu aquele irmão lá, aquele lá é um safado. Ah, você viu aquele lá é um picareta, isso, aquilo. Aí um dia eu convidei esse irmão para pescar comigo. Nós fomos pescar. Vamos pescar. Eu conversando com ele, e dando risada, e eu sou bem brincalhão, brincando tudo. Ele falou, nossa, ser crente é legal, né? A gente acha que vocês é meio louco. Eu falei, por que o senhor acha isso? Ele falou assim, porque a minha mulher sempre mostrou o lado ruim, agora eu estou vendo o lado bom. Aí eu descobri uma coisa. Tem gente que ao invés de evangelizar, você tira a pessoa da igreja. Gente, tem uma palavra que eu prego, que tinha algum enigma do homem dos 38 anos, que ninguém ajudava ele. Tem gente que é insuportável. E eu vou falar uma coisa, enquanto você continuar sendo insuportável para a sua família, mostrando que o evangelho é coisa ruim, o evangelho é transformador, o evangelho é maravilhoso. Jesus não coloca peso em ninguém. Jesus não traz dor, Jesus traz paz, alegria. A pessoa vai começar a querer conhecer. Aí naquela época eu jogava futebol, hoje eu não jogo mais. Falei, vou convidar o senhor para vir jogar bola. Gosto de jogar bola? Gosto. Olha, nós jogamos toda quinta-feira, jogamos bola. Vamos jogar bola. Ah, beleza, então, vou estar lá. Foi jogando bola com a gente, jogou uma, jogou 2, jogou 3. Quando eu vi, já estava sentado na igreja. Quando eu vi, já estava no churrasquinho do grupo de homens. Quando eu vi, já estava cheio da presença de Deus. Aí, meu irmão, eu falo uma coisa. Essa mulher, desculpa falar, tá? Isso é vice-versa, tanto para homem quanto para mulher. Mas se a mulher não fosse tão chata, ele já tinha se convertido há muito tempo. Se o homem não fosse tão chato, talvez a mulher já tinha se convertido há muito tempo. Eu vou dizer uma coisa, tem muita gente aqui que você tem que mudar a estratégia. Eu posso falar uma coisa, dar um conselho para você? A igreja na sua casa, ela tem que ser um lugar de paz. Sabia disso? Se você é uma pessoa que reclama, nunca, escute o que eu vou falar aqui, nunca tua família vai pisar aqui. Sabe por quê? Porque você mesmo destrói aquilo que era para ser construído. O fardo é leve, gente. Servir Jesus é maravilhoso. Servir Jesus não é com peso. O dia que você sentir peso em servir Jesus, saia da igreja. Porque servir Jesus não traz peso para ninguém. Servir Jesus traz alegria, traz felicidade, traz prazer. Você tem prazer de estar na casa de Deus. Terceiro passo do processo. Ide. Marcos diz assim, que Jesus fez o último pedido. Irmãos, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas quando você chega num familiar que está morrendo, ou está partindo, ou está num leito de dor, e ele te faz um último pedido da vida dele, um pai, uma mãe, enfim, por gratidão, por amar aquela pessoa, você vai querer realizar o último pedido. Você sabia que Jesus deixou o último pedido dele, Juliana? Você sabia, Paulo, que Jesus deixou o último pedido para a humanidade? Marcos 16 assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não será condenado.
Jesus mandou a gente pregar. Amanhã nós vamos ter uma live Médico dos Médicos. Pregue. Durante o dia, divulgue. Mande o link para as pessoas assistir. Coloque a sua família para assistir. Coloque os seus vizinhos, os colegas de trabalho. Nós colocamos um alvo de 10 pessoas a assistir. Vamos colocar 20, vamos colocar 30. Vamos colocar nossa família. Vamos colocar as pessoas para receber o poder transformador do Evangelho. Ide por todo mundo, pregai. Tem gente que não prega mais, gente. Tem gente que não prega mais. Igreja virou clube social. Eu vou lá. Quando que é quarta-feira, tô lá, domingo, beleza. É o clube, vou lá bater o cartão, tá tudo certo. Não, Evangelho. Você tem que falar de Jesus para as pessoas. Você tem que falar, olha, Jesus transformou minha vida, viu? E olha, se você vir até Ele, todos os cansados e sobrecarregados, Ele vai aliviar. Você vai permanecer. Você vai viver o ID. Daqui a pouco a pessoa está fazendo o que você faz. O ID morreu no coração de muitos. Outro dia eu falei uma coisa numa pregação minha para líderes. Não foi aqui, mas eu vou repetir o que eu falei lá. A palavra ID. No direito eles falam que existem coisas que são letra morta na lei. Para muitas igrejas, desculpe o que eu vou falar, o ID se tornou letra morta na Bíblia. Eu não vou pregar não. Eu não vou pregar não, eu não vou falar de Jesus não. Outro dia eu falei aqui e vou repetir. A igreja decepcionou na pandemia. Falando de modo geral, nós decepcionamos. Nós mostramos que nós não estamos preparados. Nós mostramos, eu me incluo nisso, nós mostramos que nós somos covardes. Se você não tem coragem de se auto-intitular em posição de cristão que você teria ter de diferente, eu tenho coragem. Nós fomos covardes. Poderíamos ter feito mais. Poderíamos ter pregado mais. Poderíamos ter salvado mais. Poderíamos não ter desistido de pessoas. Poderíamos ter falado mais de Jesus. O quarto, a gente tem que se preparar. Irmãos, se você for ver Josué, eu gosto muito da história de Josué. O Josué se preparou. Ele não foi um líder que não se preparou, ele se preparou. Ande do lado de gigantes. Vou repetir. Ande do lado de gigantes. Escore sem ombros de gigante, porque você vai mais longe. Se prepare. Eu conheço pessoas que nunca entraram numa sala de aula. Mas quando se fala de fé e de experiência com Deus, a pessoa tem uma bagagem. Eu conheci um senhor, Renato, que marcou a minha vida. Ele nunca leu nada, mas a Bíblia ele sabia ler. Ele sabia ler a Bíblia. Você dava um livro para ele, ele não lia, mas a Bíblia ele lia. Quantas vezes eu tentava entender aquilo, eu dizia, como é que pode? Ele falou, pastor, eu não tive educação nenhuma, mas eu sirvo a Deus há muitos e muitos anos, eu fui aprendendo da sua palavra. E um dia eu falei, Deus, me permita ler a tua palavra. Eu não quero ler nada, nenhuma placa. Mas eu quero ler a tua palavra. E diz que numa vigília, Deus desceu sobre ele, batizou ele com o Espírito Santo e uma voz disse para ele, vou dar um poder para você só ler a Bíblia a partir de hoje. Ele chorava que nem criança e dizia assim, Deus, o Senhor deu o melhor presente para mim. Irmãos, eu conheço gente que não sabia falar, mas era cheio da presença de Deus.
E nós temos tantas qualidades, temos tantas ferramentas. Há países do mundo que a Bíblia não pode entrar. Ser crente na Coreia do Norte é terrível. Ser crente em alguns países é terrível. Há países que queimam a Bíblia, as pessoas queriam ter um exemplar em casa, e você deixa trancado dentro do seu armário. Há pessoas que queriam ler a Bíblia e não podem ler. Há pessoas que queriam estudar mais, buscar mais de Deus e não podem. E você tem, e você não faz. Nós precisamos se preparar. Nós precisamos se preparar, estar preparados, buscar, ler mais. Um dia uma senhorinha chegou para mim e falou: pastor, eu tenho já uma idade avançada. E eu sei que eu não vou poder ir para Israel. Mas eu quero falar uma coisa para o senhor, nunca pisei lá. Mas depois que a minha filha me deu um celular, eu fico vendo os vídeos de Israel no YouTube. E eu já fui em todos os lugares lá. E outro dia eu estava navegando no Mar da Galileia, através do meu celular. E eu senti tão forte a presença de Deus. E hoje, pastor, eu entendo a Bíblia numa amplitude tão grande, assistindo os vídeos. Aí aquele dia eu parei para pensar quantas ferramentas nós temos. Forma simples. Hoje tem Bíblias desenhadas para criança. Você dá tanta porcaria para o teu filho, mas nunca deu uma Bíblia para ele. O primeiro presente, quando a criança está ali com 5, 6 anos, desculpe falar, tem que ser uma Bíblia. Ainda que seja aquelas de desenho, mas eles têm que entender o propósito da Bíblia na vida deles. Se prepare, prepare sua casa, prepare seus filhos. Para concluir, a quinta parte do processo. Depois de vir, depois de permanecer, depois de ir, depois de se preparar mais, porque quem vai ter responsabilidade tem que se preparar. Chegou a hora da conquista. Conquistas espirituais. E a maior conquista que nós temos, a conquista de um dia ter a nossa salvação. Salvar a nossa casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Olha que legal isso. Depois de você vir, permanecer e se preparar, Deus ainda te permite você conquistar. Conquiste. Conquiste. Quando Deus chama Josué, ele diz: olha, Josué, ser forte e corajoso. Porque conquista tem que ser forte, tem que ser corajoso. Mas eu farei tu e esse povo herdar toda essa terra. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Guarde a minha palavra, os meus ensinamentos e conquiste. Ah, irmãos, olha, eu faço votos aqui. Que aqui você tenha muitas conquistas espirituais. Olha, acho que o maior salário de um pastor, eu falo isso de coração, a maior alegria, pelo menos para mim que eu faço literalmente a obra por amor, é ver uma pessoa colocar em prática aquilo que nós ensinamos. Eu creio que aqui tem muitas pessoas que vão conquistar muito. Eu creio de coração, eu creio naquilo que eu prego, eu acredito naquilo que eu prego. Eu creio, se você crê também, glorifique a Deus e receba essa palavra sobre a tua vida. Eu creio e eu quero te dizer que você vai conquistar muito na tua vida, em todos os sentidos. Mas a maior conquista de um homem e de uma mulher de Deus é a sua salvação.
conquiste. Sabe, suporte o processo. É um processo, é. É difícil, é. Suporte o processo. Às vezes eu fico olhando tudo que eu tive que passar para alcançar algumas coisas. Dolorido, irmãos, é dolorido, é. Você suporta tanta coisa, dói. Mas suporte. Suporte. Sabe, aprenda uma coisa. Às vezes você está tão bem, está perto de tantas coisas acontecendo na sua vida e você está dizendo, está tão difícil. Está tão difícil. Está tão difícil servir a Deus. Está tão difícil no meu casamento. Está tão difícil no meu trabalho. Olha. Mas eu quero te dizer uma coisa. Suporte o processo. Porque há uma unção de conquista sobre a sua vida. Creia nisso. Há uma unção de conquista na sua vida. E tome posse desta palavra. Vamos finalizar? Repita comigo. Primeiro, ele diz para mim vir. Diga, eu vou. Diga, eu vou. Diga, eu vou. E depois ele pede para nós permanecer. Diga, eu vou permanecer. Diga, eu vou permanecer. Depois ele manda a gente ir. Quem vai? Dá um glória a Deus aí. Diga, eu vou. Deus. E depois ele diz, se prepare. Quem vai se preparar? Diga, eu já estou me preparando. Diga aí, eu já estou me preparando. E depois eu vou conquistar. Eu quero matar. Nós somos a geração Josué e Caleb. A geração que conquista. A geração que possui. Quem vai conquistar? Dá um glória a Deus aí.